bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Também somos a Igreja Tudo Novo Virtual. Hoje, dia 15 de setembro de 2024, ano apostólico de Timóteo. Falando diretamente da Praia Grande, em São Paulo, Brasil, para mais de 67 países cadastrados nas nossas redes de missões e evangelismo. São 7 horas e 33 minutinhos. 3 minutinhos atrasados. Quer dizer, atrasado não, né? Porque a live já começou há 10 minutos. A minha presença há 3 minutos. Glória a Deus por isso. Domingão, primeiro dia da semana, primícia da semana ao Senhor. Aos sábios, não é? Aos que obtêm a sabedoria espiritual, sabe a importância do domingo. Para o cristão, sabe a importância do primeiro para Deus. E o segredo da primícia em consagrar ao Senhor a primeira parte de tudo o que vier às nossas mãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós temos hoje um tema muito importante, que vai nos dar durante toda a semana um caminho de reflexão. Há uma dúvida muito grande em meio de toda a igreja. Quem vai ser salvo? O que é necessário para ser salvo? Quem não será salvo de forma alguma? Existe, apóstolo, alguém que por algum motivo não terá chance de salvação? É o que nós vamos aprender hoje, neste culto. Amém? E o tema é: estes não serão salvos. Bom dia, Elvira, meu amor. Eita, como eu te amo. Bom dia, Bruna, meu amor maior de toda a vida. Bom dia, Silvia, filha amada, querida. É isso aí. Vamos nós três, vamos que vamos. E depois a gente alcança as nações, certo? Basta esfriar um pouquinho aqui no litoral. Hoje nós acordamos com um clima maravilhoso, uma chuvinha sensacional, um friozinho delicioso. Só que aí, para sair da cama é mais complicado, né? Você sabe disso. Mas o tema é quente. O tema é muito quente. Porque eu sempre falo, né? Eu aprendi, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos repassar aquilo que ouvimos, não de qualquer pessoa, mas daqueles que nos formaram, não é? E eu aprendi, graças a Deus, eu fui bem formado. Eu, durante toda a minha vida, passei dentro de um só ministério. Aprendi de uma só fonte. Passei dentro desse ministério todas as situações, tanto de alegria como de tristeza. E isso é necessário, porque a vida é assim. E eu aprendi muitas coisas, e claro que eu não carrego nenhum tipo de mágoa, porque entendo que tudo cooperou para o bem. Que tudo o que eu passei neste ministério foi para me formar. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado pelo ministério que eu passei. Bom dia, Antonieta Barcelli. Linda da minha vida, te amo. Bom dia. Então eu tenho essa certeza, né? De ter sido muito bem informado e, claro, não parar de estudar jamais. Jamais para de estudar. Isso é um segredo. Bom, mas eu aprendi uma coisa. Existem algumas pessoas que não querem.
quando a gente fala de salvação, a gente precisa entender que a primícia, a primeira coisa, eu preciso desejar. E eu usei uma palavra errada, né? Também te amo demais, meu amor, morrendo de saudades, viu? Eu usei uma palavra errada. Quero. Querer, todo mundo quer. Desejar é a palavra correta. Porque quando eu desejo alguma coisa, eu me entrego para conseguir aquela coisa. Entende a diferença? Então, algumas pessoas, por exemplo, elas acham que elas não precisam da igreja. E eu não estou dizendo igreja como instituição. Estou dizendo igreja como congregação. Como se reunir de pessoas, como a Bíblia diz, que não perca a atitude de congregar, de estar junto com os irmãos. Algumas pessoas acham que simplesmente elas não querem. Elas não desejam, elas não gostam. Elas não acham necessário. Outras pessoas acham que não precisam de pastores. Banalizam a autoridade espiritual. Ou seja, eu vivo uma vida em que eu quero, desde que seja do meu jeito. Percebe? Essa pessoa normalmente é aquela que quer casar, desde que seja do jeito dela. Ela quer um amigo, desde que seja do jeito dela. Ela quer sair, desde que seja para onde ela quer. Então é meio que imperativo, não é? Então vamos do básico. Se eu não gosto de estar em comunhão com os irmãos, porque acho cafona, acho fora de época, acho demodê, né? Por que é que eu vou querer estar no céu? Se a única coisa que se assemelha ao céu na terra é a congregação dos irmãos, e eu não estou congregado com os irmãos porque eu não gosto, por que é que você acha que você vai para o céu na congregação dos irmãos? É o primeiro princípio que você precisa ter. Essa semana, uma pessoa veio bem debilitada de saúde, mas bem debilitada de saúde. Ela veio até mim pedir oração. E eu disse para ela, olha, desde o dia em que nós conversamos, que você ia fazer a cirurgia, quantas vezes você foi na igreja? Ah, porque eu tô piorando. Eu falei, quantas vezes você foi na igreja? Ah, porque eu tô trabalhando muito, bibibi, bobobó. Eu falei, eu não posso fazer por você. Você precisa desejar. É individual. É a tua vida. Aí hoje eu acordei, tava mandando os links aqui e tem pelo menos umas 10, 12, 15 fotos dela na praia, bebendo, comendo. E aí eu escrevi para ela, aê, glória a Deus! Porque é onde eu quero estar. Não é uma questão, eu não cheguei ainda na questão de Deus querer me salvar. Eu não cheguei ainda na parte do julgamento, porque nem sequer eu desejei passar pelo julgamento, embora todos passarão. Mas eu não quero, definitivamente. Existem pessoas que estão tão arraigadas neste mundo, estão tão fascinadas com as coisas deste mundo, que não há espaço para a santidade. Não há espaço para as coisas de Deus. Então, como o Senhor Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, né? O que é pior ainda, né? Arrastando junto a filha, que é uma criança, para um ambiente que não tem nada a ver.
Claro que causa uma indignação. Sabe, é muita irresponsabilidade. Então, não é que o Deus não quer que você seja salvo. Vamos inverter a situação. A pergunta que eu tenho que me fazer, eu quero viver nesse ambiente de santidade. Imagine-se o seguinte. Imagina que você chega hoje, morreu, chegou na porta do céu. E você é um fanático por futebol. Por exemplo, eu gosto muito do Corinthians. Tô triste que o Corinthians perdeu de novo ontem, que está caminhando a passos largos a segunda divisão, né? Mas perdeu. Tudo bem, eu só tô triste, mas tô aqui porque esta é a parte mais importante do meu dia, parte mais importante da minha vida. Mas para algumas pessoas, não. A parte mais importante da vida dela é o Corinthians. Então imagina que você chegue no céu, bem naquele formato desenho animado, em que quando você chega no céu, São Pedro te recebe e ele te diz, olha, você quer entrar aqui? Aqui não tem Corinthians. E a pessoa diz, então não. Então não quero. Ele fez a opção dele. Ele é mais amigo do mundo do que de Deus. Ele ama mais o clube de futebol dele do que a Deus. Algumas pessoas como essa, por exemplo, que me deixou indignado nessa manhã, você já começa a manhã indignado, né? Vai chegar no céu. Aqui no céu tem cerveja, tem balada? Não. Aqui é só santidade, amor e fidelidade, aliança, e um ajudando o outro, e um amando o outro, e amor, mas não tem essa festa, nem essa carnalidade que você quer. Então não é tão importante assim para mim. Sabe quantas coisas te impedem de entrar no céu? Quantas coisas te impedem na salvação? Porque aquele que amar pai, mãe, irmãos ou qualquer outra coisa mais do que Jesus, não é digno. Foi o próprio Deus quem disse isso, não foi nenhum apóstolo, nenhum profeta, foi o próprio Deus. Aquele que amar qualquer coisa mais do que a Deus... Existem pessoas viciadas. Viciadas em todo tipo de coisa, não é só em droga, cigarro e álcool, não. Como é que eu vou fazer para viver num lugar onde não tem o meu vício? Eu preciso começar a me libertar, porque o desejo de me libertar é o meu desejo de salvação, é eu mostrando para Deus, aí começa a mudar a figura. Eu começo a ter um lugar para frequentar. Uma das piores coisas, mas mais importantes do mundo, é um contrapeso, né? É uma das piores coisas, a religião. E cada uma que eu vejo me deixa mais arrepiado. Mas uma das coisas mais importantes também para a humanidade é a religião. Porque é o caminho que vai levar ela a ter conhecimento de Deus e do mundo espiritual. Não é? Então, se você não quer ter uma religião, se você não quer seguir, você não quer ser doutrinado, você não quer ter um líder, você não quer ter um guru espiritual, alguém que te oriente, alguém que te forme, alguém que te ensine, você não deseja. O primeiro passo para você começar a falar em salvação é desejar. E quando eu desejo, eu começo a passar por cima daquilo que eu faço de errado para conquistar aquilo que eu desejo. Então, se existem situações que estão me separando de Deus, e a única coisa que me separa de Deus é o pecado, é a idolatria, e a gente vai ver hoje aqui no texto, no único texto que nós vamos ver hoje, do livro de Efésios, o apóstolo Paulo explicando perfeitamente isso.
não é necessário se dar nomes. A religião ama isso, né? A religião ama rotular. Ama, mas amém. É a parte ruim da religião. Embora seja extremamente importante para todos os seres, né? Mas olha, vamos rotular. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Os assassinos não entrarão no reino de Deus. Os homossexuais não entrarão no reino de Deus. Esquece o rótulo. Porque se você for rotular, não vai sobrar um. Eu preciso entender o sentimento dessa pessoa. E é o que a gente vai tratar hoje. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o livro de Efésios, no capítulo 5. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Hoje eu não coloquei na tela, tá? A nossa tela está muito bonita para eu colocar um texto por cima. Livro de Efésios, capítulo 5. O apóstolo Paulo diz assim para a igreja: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Então vamos lá, para quem gosta de rótulo, né? O versículo 4 diz, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Perdão, começa no 3, né? Não deve haver menção de imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois estas coisas não são próprias aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Agora o rótulo, Quem não vai entrar? O imoral, o impuro, o ganancioso, o idólatra, o que tem herança no reino de Cristo, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? É assim. Aí você vai falar, por que citou só esses? Só esses que não vão entrar? Não. É só um exemplo. É só um exemplo daqueles que têm uma idolatria. Porque a imoralidade sexual é o quê? É a idolatria pelo sexo. É o vício pelo sexo. É a pessoa que vive pelo sexo. Entende? E claro que aqui, para Éfeso, tem uma conotação mais forte, porque havia problemas sérios sexuais de imoralidade naquela região. Então, nós precisamos tratar... ontem nós fizemos a live do autismo. E aí a gente fala das comorbidades, né? Então, tem o autista que tem problema na fala, tem o autista que tem um problema motor, tem autistas que têm problemas neurológicos, tem autistas que têm hipersensibilidade. O que eu vou tratar? Tudo? Não. Eu vou tratar na individualidade a comorbidade que aquele autista trouxe. Então eu vou ver qual é o problema dele e eu vou tratar o problema dele. Qual era o problema de Éfeso? Fundamentalmente a imoralidade sexual.
os vícios, a prostituição. Então, se você pegar ao longo das cartas, você vai ver Paulo dando outros exemplos de pessoas que não herdarão o reino. Mas não são só essas. São as atitudes que essas pessoas cometem. O sexo por si não é pecado. Entende? O sexo antes do casamento é pecado. Se você continuar lendo o capítulo que nós estamos, o apóstolo Paulo vai falar sobre a fornicação, que é o sexo antes do casamento. O sexo, ele é uma bênção no casamento. Fora do casamento, ele é abominação. Ele é idolatria. Por quê? Responde para mim. Por que uma pessoa casada faria sexo fora do casamento? Porque ela depende disso. Porque ela é viciada nisso. Porque ela é doente por isso, você concorda? Porque passou por cima de todos os valores. Porque quando eu traio a minha família, quando eu traio a pessoa que eu fiz uma aliança, a pessoa que trai a família, ela vai trair qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se eu traio quem dorme comigo, eu vou trair qualquer pessoa. O importante é que você saiba que todos nós erramos. A palavra de Deus diz que não há um só justo na terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, há um fator muito importante que é o sacrifício de Cristo, que conquistou para nós a salvação na cruz, porque todos nós estamos nesse balaio de gato aí. Todos nós, de uma forma ou de outra, você pode ficar procurando uma listagem de pecado e falando assim, olha, aqui não entra o meu pecado, então eu estou liberto. A Bíblia não fala nada sobre fumar maconha. A Bíblia não fala nada sobre cheirar cocaína. A Bíblia não fala nada, não precisa falar, porque não é o rótulo. É a importância que isso tem na minha vida. Qualquer coisa que eu amar mais do que a Deus, me impede de viver com Ele. Porque o básico de eu entender Jesus é que Ele é o número 1, vencedor invicto. Ele jamais será segundo, terceiro ou quarto na vida de ninguém. Ou Jesus entra para reinar, ou Ele não vai entrar. Jesus não participa de relacionamentos abusivos. Jesus não participa de relacionamentos onde ele tenha que mendigar amor, implorar atenção, como é muito comum nos dias de hoje. Namoro onde um só se entrega e o outro só recebe. Casamentos, a mesma coisa. Jesus não vai aceitar nenhum tipo de desprezo. Jesus não vai aceitar nenhum tipo de migalha. Ele vai aceitar nada menos do que aquilo que ele merece, como rei, como teu Senhor, como teu Deus. Então, se há dentro de você alguma coisa que coloque Jesus Cristo em segundo lugar, esquece a tua salvação. Esquece. Se o teu casamento vem em primeiro lugar, ai, apóstolo, mas a minha família é meu primeiro ministério, então já chega em terceiro lugar. Como assim, apóstolo? Vamos lá, vou te explicar. Primeiro é Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Busca o reino em primeiro lugar e as outras coisas todas te serão acrescentadas. Amém? Sem Deus não há igreja. Então, se você coloca Deus em primeiro lugar e é cristão, você precisa ser igreja. E quando eu digo ser igreja, não é frequentar um templo. Não é frequentar um templo, é congregação com os irmãos, que no Brasil acontece normalmente dentro de um templo, ok? Então você precisa disso. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar e ser igreja.
Aí, sendo igreja, aparecem o quê? Os ministérios. Não existe ministério sem a igreja. Ah, o meu casamento vem primeiro que a igreja. Não pode vir primeiro que a igreja, porque se o teu casamento é o teu primeiro ministério, você só tem um ministério porque tem igreja. E você só é de Cristo se você for igreja. Então o teu casamento, ele cai em terceiro lugar. A tua família como um todo cai em terceiro lugar. Por isso que claramente e tranquilamente o Senhor diz: se você amar mais a tua esposa, mais o teu pai, mais o teu filho do que a mim, você não é digno de mim. Você não entendeu nada ainda. Você não entendeu que você só tem aquilo que eu posso te dar, aquilo que eu te dou. Então, as tuas prioridades é que precisam mudar. O teu entendimento é que precisa mudar. Ministério só existe se fizer parte de igreja. Se eu for igreja. Eu não estou dizendo que você precisa participar ou fazer parte de uma placa, mas você precisa ser igreja. Se você não tem uma placa, você tem um pastor. Porque essa é a constituição da igreja. Alguém que cuide de você espiritualmente, alguém que te ensine, alguém que te forme. Autônomo na fé não existe. Eu por mim? Não existe eu por mim. Essa individualidade nunca existiu. O apóstolo Paulo começa o capítulo dizendo sobre o amor. O amor que você precisa ter pelos irmãos, como Deus nos amou. Então a tua capacidade de amar precisa ser ampliada. O desejo de estar com os irmãos precisa estar ampliado. Eu vou congregar, nem que seja pela internet. Eu vou fazer parte ali do grupo, eu vou estar junto, eu vou ser igreja. Eu vou ser ministrado, eu vou aprender, é o primeiro passo. Daí, sendo igreja, eu tenho ministérios. Aí eu tenho o ministério da intercessão, eu tenho o meu ministério da família, eu tenho o ministério do louvor, aí vem tudo. Mas tudo vem a partir da igreja, que é o corpo de Cristo. Se eu não faço parte da igreja, se eu não sou igreja, porque algumas pessoas elas dizem assim, né? Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você compõe a igreja. A igreja somos nós. A igreja é plural. É pluralidade. A igreja não é individualidade. É errado você dizer eu sou a igreja. Não. A igreja é quando duas ou mais pessoas se reúnem. Você é templo do Espírito. Tá bom? Então, esse entendimento eu preciso ter. A unção, ela só rola se eu for igreja, congregado. A partir daí, muito entendimento vem na minha vida. Eu preciso arrumar tempo para Deus. Aliás, eu preciso arrumar tempo para as outras coisas, porque Deus é minha prioridade. Enquanto na sua vida você deixar as coisas de Deus de lado para fazer as outras coisas do mundo, o que você espera que eu te diga? O que você espera que eu te diga? Prioridade é prioridade, meu irmão. Prioridade não é preferência, prioridade é primeiro lugar. Então você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando se fala em salvação, não serão salvos aqueles que não tiveram a capacidade de colocar o Senhor em primeiro lugar. Colocar o Senhor em primeiro lugar muitas vezes significa dor. Por causa do mundo que nós vivemos. Colocar o Senhor em primeiro lugar para o homem é sustentar a família, é proteger a família, é ser o provedor, o protetor. A mulher ser a submissa, ser o pilar edificador da casa. Isso é pôr Deus em primeiro lugar, acima daquilo que eu quero. É o primeiro passo quando se fala em salvação. Deus em primeiro lugar.
Quem não vai ser salvo? Quem não teve a capacidade na terra de priorizar a Deus. Eu priorizei a tudo, menos a Deus. Amém? Então, vamos orar, consagrar esta palavra ao Senhor e a gente retoma a ministração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta manhã de domingo, para consagrar ao Senhor as primeiras horas desta semana que se inicia. É a primícia, como fazemos todos os dias, consagrando ao Senhor cada dia que se inicia, porque sabemos que sem o Senhor é impossível. Nesta manhã, precisamos aprender a conquistar a nossa salvação, ou a alcançar a nossa salvação, que o Senhor conquistou para nós na cruz. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Nos dá uma semana abençoada. E neste momento de pregação da sua palavra, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende todo valente que se levantar contra esta palavra. Lança ao abismo e desde já Tua é a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Então eu não sei se está dando para você entender por que os discípulos todos foram chamados e largaram tudo. Porque para poder andar com o Senhor, eu preciso priorizá-lo. Eu preciso colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. É claro que no mundo que a gente vive hoje, primeiro que Deus não te chamou para ser um apóstolo. Amém, meu irmão? Você está me ouvindo aí na bênção? Entende isso. Deus não te chamou para ser um apóstolo. Se te chamou, amém. A tua vida vai te conduzir para isso. Me chamou para ser um apóstolo. Por causa disso, essa noite, por exemplo, eu chorei. Eu chorei por ser tão sozinho. Principalmente, né, fim de semana que a Bruna não está aqui, está vivendo a vidinha dela e tem que viver, e é praticamente a única pessoa que eu tenho. E eu entrei naquele quarto e olhei e falei, meu Deus, eu sou muito sozinho. Ainda bem que eu tenho o Senhor. Mas por que, apóstolo, essa vida? Porque Deus me chamou para ser um apóstolo. E é difícil para qualquer pessoa andar comigo. Porque a todo momento não, também eu não vou ser tão radical, mas de tempo em tempo, quem anda comigo vai tomar uma bronca, vai tomar uma repreensão, vai ser fiscalizado. As pessoas ficam meio assim, poxa, eu vou fazer isso na frente do apóstolo. Não me tem. Desde que eu me converti ao evangelho, a primeira coisa que eu senti foi os meus amigos se afastando, né? Tem até o Silvio, que de vez em quando ele aparece. Ele me contou uma vez que nós já éramos adultos, né? Eu não morava aqui na praia ainda. E ele veio e se encontrou com umas meninas que eram nossas amigas quando nós éramos jovens aqui. E aí papo vai, papo vem, e fulano como vai? E fulano como é que vai? Aí o Silvio falou, o Jé virou pastor. Aí elas falaram, puxa, que pena. Aí ele falou, cara, você vê que loucura? Eu falei, você vê? Mas o próprio Silvio mesmo, que é meu amigo de infância, e foi meu melhor amigo de vida, né? O meu maior amigo de vida também teve uma distância assim grande das nossas vidas. E essa noite eu chorei.
Chorei por ser sozinho. E também falei, meu Deus, eu preciso aprender a ser sozinho. A entender a minha vida como um ser sozinho. Só que esta é a minha realidade. Foi a realidade de Paulo, foi a realidade de Pedro. Eu tenho algumas pessoas, a única pessoa que eu tenho próximo assim é a Silvia, que é bem próximo de mim. E de família, a Bruna. Só. Então eu dependo totalmente de Deus. Mas por quê? A tua vida precisa ser assim? Não. Não. Esta é a vida de um apóstolo. Eu vivo para Deus. Eu não vivo para nenhuma outra situação. Porque senão isso traz um peso sobre você também. E você vai falar, nossa, mas aí eu vou ter que ser como os apóstolos que abandonaram tudo para servir a Jesus? Não. Não é isso que Deus quer de você. Pode tirar isso da sua cabeça. Priorizar a Cristo não significa abandonar a sua vida. Lembre-se que o que o Senhor Jesus nos ensinou foi que aquele que quiser vir, tome a sua cruz e me siga. O que é a sua cruz? É a sua vida. Traz o teu casamento, traz a tua família. A tua família você entende, né? A tua família é você, é o que você construiu, tá bom? Família é marido, esposa e filhos. O resto é parente. Tá bom? Você que não é casado, tua família é teu pai, tua mãe, teus irmãos. Então você toma a tua família e segue a Jesus. Pega o teu trabalho, que é a tua cruz, e segue a Jesus. Você não precisa abrir mão de nada disso. Nada. Não confunda. Porque senão fica esse peso. Ah, se eu não abandonar todas as coisas, eu não vou ser salvo. Não foi isso que Deus pediu de você. Tá? É completamente diferente do que pediu para mim. Ou do que fez na minha vida. A sua vida é diferente. Fique em paz, não tem esse peso. Mas aprenda a priorizar o Senhor. Não tenha nada na sua vida que seja mais importante do que o Senhor Jesus. Cumpra no pouco que você tem de compromissos com Deus, cumpra pelo amor de Deus. Cumpra o mínimo que você tem de voto com Deus, cumpra. É o mínimo que você pode dizer, eu desejo a minha salvação. É bater de frente, é desagradar pessoas por causa da sua prioridade. A gente sempre desagrada pessoas quando tem prioridade. O Corinthians ontem jogou lá no Rio de Janeiro. E tinha muito corintiano lá. E tinha muito mais botafoguense. A maioria absoluta de frequentadores do estádio são homens que desagradaram as suas esposas, que desagradaram os seus filhos, que desagradaram os seus pais, que enfrentaram todos eles, dizendo: a minha prioridade é o meu time, eu vou estar lá. Ah, mas é aniversário de não sei quem, o meu time vai jogar. Ah, mas a gente tinha marcado de sair, o meu time vai jogar. E dane-se, o cara pega, larga tudo e vai, porque a prioridade dele é o time. E ele vai falar isso para a mulher, para a mãe, para os filhos, é só 2 vezes por semana. É quarta e domingo. E quando eu não for no estádio, é na frente da televisão e não fala comigo quando meu time estiver jogando. Agora, por exemplo, talvez você está ouvindo o culto e fazendo outras coisas. O torcedor de futebol não vai fazer isso. Quando o time dele jogar, não fale com ele. Porque é a prioridade dele. Você está conseguindo entender, irmão? É minha prioridade, cara. Então eu vou enfrentar, eu vou ter problemas com as outras pessoas, vou ter problema com o marido, vou ter problema com a esposa, vou ter problema com o pai, vou ter problema com a mãe,
Porque a minha prioridade é o Senhor. Eu vou falar não um monte de vezes. Só que isso vai agradar a Deus e vai mostrar para as pessoas que eu não estou brincando. Não é um hobby. O meu Deus para mim não é uma estátua na parede, na prateleira, ou um quadro na parede. É a minha salvação, é o que eu vivo, é o que eu creio. Você entende? Então, domingo, 7h30 da manhã, eu tô aqui. Aliás, eu não venho 7h30 da manhã, né? 5 e pouco eu já tô por aqui. Todos os dias eu tenho a oração às 6, eu tô aqui 4 e pouco. É o meu compromisso com Deus. Se eu vou orar às 6, eu não vou chegar às 6, eu vou me consagrar. 1 hora antes eu já estou entregando o meu melhor para Deus. Então, tudo isso eu estou dizendo para você entender a salvação. O quanto você deseja e o quanto você quer. Você quer sofrer por Cristo? Você quer correr o risco dos teus amigos te abandonarem porque vão falar, esse cara ficou fanático? Ninguém abandona o cara porque é fanático pelo time de futebol dele. Eu vou usar essa analogia hoje porque eu tô muito bravo com o meu time, tá bom? Mas é mais um monte de coisa, é a novela. Quantas pessoas, eu toquei num ponto interessante. Quantas mulheres, minha mãe era assim, cara. Na hora da novela, não fala comigo. Diariamente, religiosamente. Dava o horário da novela, cara, ninguém saía de frente da televisão. Minha mãe era cabeleireira na década de 70, 80, 90. E uma das coisas mais comuns eram as mulheres irem no salão e pedirem para cortar o cabelo igual a atriz principal da novela. Você entende? É mais ou menos isso. Pedro foi confundido, aliás, foi identificado como seguidor de Jesus porque era igual. Você sabe que um corintiano é corintiano porque eles são iguais, o palmeirense porque são iguais. Vestem as mesmas cores, cantam os mesmos hinos. Então, em relação à sua salvação, vamos terminar o primeiro ponto aqui. No que depende de você. A única coisa que depende de você é desejar. Porque só desejando você vai passar por cima das outras coisas. Apóstolo, então o sexo não é pecado? Não, se Jesus for primeiro na tua vida, se o sexo vier como consequência da tua vida, no casamento, sexo é só para procriação? Não, sexo é a fonte de maior prazer que Deus deu para o homem. Mas no casamento. No casamento. Amém? Isso precisa ficar claro. O vício é tudo aquilo que você não consegue dizer não. Se eu não consigo dizer não, está vindo antes do meu Deus. Apóstolo, como é que eu trato isso então? Eu preciso buscar em Deus. Falar para Deus todos os dias o quanto eu não quero mais. O quanto eu abomino. Eu não quero mais fumar, eu tenho nojo do cigarro. Senhor, tira de mim. A cada cigarro que eu fumo, eu tenho que me sentir mal. Tem que dar um peso. Isso demonstra pro meu Deus que, embora eu não tenha força de parar, eu não suporto mais. É diferente, sabe, irmão, do camarada que pega o cigarro para fumar, fuma o dia inteiro, porque sente prazer e não se sente mal com o pecado. É esse pecado que condena. Quando eu pratico o pecado e ele não me acusa mais. Quando o pecado é fonte do meu prazer. Eu conheço um monte de gente que quando fuma chora. Sabe
que pega o cigarro pela metade e no meio se arrepende e fala, não, joga. Acaba gastando mais dinheiro do que antes, porque ele ainda não está liberto. E acaba comprando mais cigarro, porque ele fuma menos e compra mais. Alcoólatras, viciados em drogas. Sabe, é aquele momento, não depende de mim, Senhor. Já se tornou uma dependência química, eu preciso ser tratado. Mas precisa ter dentro de você uma revolução de você dizer, não, eu não quero. Eu não consigo me libertar agora, mas eu quero mais o meu Deus do que isso. Então eu me entristeço quando eu faço errado. Eu me entristeço quando eu cometo pecado. Porque eu não queria ferir o meu Deus. E essa tristeza, é claro que faz toda a diferença. Deus já sabe que eu estou fumando não mais pelo prazer, que eu ainda bebo não mais pelo prazer, mas porque é uma dependência química. O meu corpo se acostumou com aquilo, mas o meu coração já está diretamente ligado ao Senhor. Quando eu estou bebendo, quando eu estou fumando, quando eu estou usando a droga, já não há mais o prazer. Há o arrependimento, há a dor, há a tristeza, bate uma depressão. É muito diferente. É claro que vai ter muito fumante salvo. É claro que vai ter muito alcoólatra salvo. Mas a grande maioria, não se engane. Não se engane. O único motivo pelo qual muitos fumantes querem parar de fumar é pela saúde. Dificilmente você vai ver o cara falando assim, não, eu vou parar de fumar porque eu não quero desagradar o meu Deus. Ele vai começar a pensar em parar de fumar quando te der falta de ar, quando ele começar a tossir, quando a pele começar a ficar toda enrugada, né? Quando ele começar a emagrecer, ficar só o bagaço da laranja. Isso aí não é por Deus, é por ele mesmo. Então, de todos os rótulos que você pode pegar na Bíblia, todo mundo gosta de falar, tá na moda, né? Mas é entendível porque todo mundo agora gosta de falar do homossexual. Tem que dar uma melhorada, né? No quesito religioso, mas é porque nós estamos em época de eleição. Então tem assuntos mais importantes a se tratar. Daqui a pouco volta a perseguição sobre os homossexuais. Porque tá lá. O rótulo tá lá. Olha, os homossexuais não herdarão o reino. Os sodomizados não herdarão o reino. Mas também tá o idólatra. Tem alguns pequenos rótulos, meu irmão. Não se apegue ao rótulo. E sim ao que a gente vai falar agora. Aliás, o que está falando até agora. A Bíblia diz sobre os eunucos que alguns nascem eunucos. Outros se fazem eunucos. E outros são feitos eunucos. Eunucos são aqueles usados pelo reino para cuidar das mulheres. Então, alguns nascem. Percebeu? Alguns nascem. Nasce sem desejo sexual. Nasce afeminado. Nasce. Para você que fica batendo na tecla aí de que não, nasce, irmão, nasce. Por quê? Eu não sei. Da mesma forma que você vai falar que nem todo mundo nasce perfeito. A gente fez uma live ontem sobre autismo. Nasce. Há um propósito de Deus para tudo. Tudo é para a glória de Deus. Então há eunuco que nasce eunuco. Nasce sem desejo sexual. Nasce com aversão ao homem, com aversão à mulher. Nasce. Outros são feitos. Fazem dele afeminado. Ou vão lá, na época, e cortavam o pipi dele. Que era para ele cuidar só das mulheres. Como aquele eunuco que a gente pregou do batismo de Felipe. E outros se fazem eunucos. Ou seja, se tornam porque quiseram. Esse terceiro dificilmente será salvo. Entende?
Então eu preciso entender a motivação, o porquê, vestir o sapato, criar a empatia. Eu não posso só por causa de um rótulo falar esse não vai, esse vai, porque você é dono da casa. Quando tem uma festa na minha casa, entra quem eu convido. A festa no céu vai entrar quem Deus convida. Não cabe a mim ficar falando, olha, tá escrito aqui que esse não entra, então eu também não vou entrar, viu, meu irmão? Porque eu estou muito longe de ser um ser perfeito. A diferença é que dos pecados que eu cometo, nenhum deles está acima do Deus que eu sirvo. E nenhum deles eu faço com o prazer de falar, que legal. Não. Não, eu não quero, Senhor, eu não quero. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor, é isso que eu quero. Então não importa os rótulos que a Bíblia vai trazer. O adúltero pode se arrepender, sim. O camarada adulterou não significa que ele é adúltero. A pessoa foi uma prostituta não significa que ela é. Maria Madalena é exemplo. Mateus é exemplo. Zaqueu é exemplo. Você quer mais exemplo do que Raabe? Que além de tudo entrou na genealogia de Jesus. Não importa o que você cometeu até hoje. O que importa é que a partir de hoje você se arrependa do que você fez. Que quando você vier a cometer o teu pecado, te constranja por causa do teu Deus. Ainda que você não domine, ainda que você não tenha a força de se libertar disso, mas que quando você estiver na prática, deve haver dentro de você um sentimento ruim. Eu não tinha que estar aqui, eu não tinha que estar usando isso, eu não tinha que estar fazendo isso, entendeu, irmão? Aí a gente passa, depois que eu desejo, aí eu passo a entender muitas coisas. Vamos ao culto. Em primeiro lugar, quem não vai ser salvo? O cara que rejeita Cristo. Aquele que não quer Jesus como Salvador, não entende Jesus como Salvador, não vai experimentar salvação. João 3,18 diz: aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Se eu rejeito a Cristo, e às vezes não é de palavra, você vai ver muita gente falando assim, eu amo a Cristo, mas odeio a igreja. Ué, você ama a Cristo e odeia o corpo? Precisa tratar isso dentro de você se você quer salvação. Mas eu sou uma boa pessoa. Mas ninguém está questionando isso. Mas ninguém disse que alguém vai ser salvo por ser uma boa pessoa. Está escrito isso? Nós somos salvos pela fé. Somos salvos pelo sacrifício que ele fez. Então, se eu não creio em Jesus, não creio. Então vem aí o testemunho de Jeová bater na porta da tua casa. Falar bonitinho. Falar com aqueles textos decorados. O primeiro questionamento que você faz para ele é o seguinte: eu te escuto, mas qual é o valor de Jesus para vocês? Jesus é um Deus com D minúsculo. Ô querido, você nem fala mais comigo. Você tocou na minha ferida agora. Jesus é um profeta. Então tá bom, querido. Então, passar bem. Por que eu não vou colocar em risco a minha salvação só para ser simpático com você? Se eu rejeitar Jesus como Messias, já era a minha vida. Já era. Se você rejeita Jesus como Messias, você tem duas opções para tentar a sua salvação. Virar judeu, o que é impossível, porque ninguém vira judeu. Judeu não tem evangelismo. Ninguém prega para que você se converta ao judaísmo. Judeu nasce judeu. Tá? Então, você já tem uma opção a menos. Mas você pode se tornar muçulmano e tentar, através de Alá, a sua salvação.
tá? Entender direitinho como é que funciona, ler o Alcorão e através da linhagem de Ismael, você buscar a salvação, que eu não posso falar porque eu entendo muito pouco. Nunca li o Alcorão. Acho que nunca fiz um estudo bíblico sobre os islâmicos, o muçulmano, nunca. Sei muito pouco para te falar. Mas eu sei que são as 3 religiões ligadas a Deus, baseadas na Bíblia: cristianismo, judaísmo e o islâmico. Se você não se enquadra nessas 3, fica complicado para você. Não vai ser com seita que você vai buscar o Senhor. As seitas só vão te mostrar o quanto você rejeita. Ah, mas a igreja é complicado. Complicado é o mundo, irmão. O mundo é complicado. Ah, mas tem muita hipocrisia na igreja. Hipocrisia tem no mundo, meu irmão. Tem no teu trabalho. Lá tem hipocrisia. Ah, mas na igreja tem fofoca. Fofoca tem na tua família. E nem por isso você larga. Você quer desculpa. Você quer um motivo para parar de ir. Porque você não gosta. Então você quer ter um motivo. Sabe quem quer separar? Todo casal. Eu aprendi isso também. Claro, já fiz muito culto para casais. Já fiz muita terapia de casal. Tanto como ministro, como participante. Se você tem 3 anos de casamento, 3, você já tem motivo suficiente, se você quiser separar, para separar. Mas também tem muitos motivos para continuar. Depende do que você quer. Se eu quero somatizar os problemas para dar motivo, olha, tal dia aconteceu isso. Em todo casamento, tal dia aconteceu. Todo. Então, se eu quero usar, eu tenho esse motivo para me separar. Você tem. E tem razão. Fazer o quê? É o que você quis. Todo mundo tem razão, não é isso que o filósofo falava? O ponto de vista é que é o ponto da questão. Se você rejeitar a Cristo, ele mesmo disse: aqueles que me negarem, eu o negarei diante de Deus. Aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles diante de Deus. Então a salvação está diretamente ligado ao amor, à paixão, à exposição, à pregação do Evangelho. A eu mostrar que eu desejo. As pessoas precisam olhar para mim e falar: esse cara ama Jesus mesmo. Esse cara ama a igreja mesmo. Ele é diferente, ela é diferente. Não é uma brincadeira para ele. Tenta falar para ele: olha, no dia do culto, você vai fazer... Não vou. Amanhã a Silvia vai viajar. Ontem ela já estava me procurando. Como é que eu vou fazer a oração? Talvez eu esteja no carro, talvez eu esteja... Eu falei: glória a Deus pela tua vida. Ela falou: mas eu não posso fazer no carro. Eu falei: você pode fazer onde você quiser, desde que tenha um envio. Desde que você tenha demonstrado o seu temor a Deus, buscado o teu pastor e exposto a dificuldade. Aí você pode até não fazer. Você entendeu a ligação com o vício, por exemplo? Viu como é igual o sentimento? Apóstolo, puxa vida, eu tenho um compromisso inadiável, eu tenho que ir para São Paulo resolver uma situação. Vai na bênção, está no envio. Mas e a oração? Está no envio. E quando eu estou no envio, eu estou na liberdade. Eu estou na liberdade. Deus me liberou para ir para lá. Essa é a minha missão agora. Então, se ainda assim, no meu envio, ela quiser gravar a oração, ela quiser fazer oração no carro, fazer oração na rua, fazer oração pelo celular, em qualquer lugar, ela faz. Se ela não quiser fazer oração, ela está no envio. Eu pego e faço a oração no lugar dela, não tem problema. Viu como é semelhante do camarada que fuma por prazer e o camarada que fuma porque não consegue se libertar? Exemplos a serem seguidos.
Não é por obrigação. É porque eu sinto falta. É porque eu amo. É porque eu não quero ferir o meu Deus. É porque eu não quero pisar na bola. A forma com que eu trato a Deus é a forma com que Ele vai olhar para mim. Entende isso? O Senhor não tem preferidos na terra. A diferença está em quanto eu me entrego. O quão próximo eu estou de Deus no meu dia a dia. É o exemplo que eu te dei dessa pessoa que me tirou do sério de manhã. A pessoa está definhando, está entre a vida e a morte. Igreja, eu não tenho tempo. Aí 70 fotos bebendo, ainda expondo o pecado, porque pior que o pecado, irmão, é a exposição do pecado. É fazer apologia do pecado. É dizer, olha que gostoso o pecado que eu estou fazendo. Ora, por favor. Brinca com a vida, brinca com o mundo espiritual, como se fosse assim uma história da carochinha. Em segundo lugar, para não estender demais o culto, uma vida de pecado não te permite entrar no reino. Embora a salvação seja pela graça, uma vida marcada pelo pecado e pela desobediência à vontade de Deus não é compatível com a vida cristã. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Obedecer não é fácil, obedecer dói. Principalmente obedecer regras que vêm de uma antiguidade. Na época de Jesus, a gente ministrou há pouco tempo a história de Jacó, Lia e Raquel, né? A mulher ser submissa ao marido ali não tem outra opção. As mulheres nasciam para isso. Nasciam para servir aos homens. Hoje não é assim. Hoje as mulheres ocuparam espaços de governo, de liderança, de presidência, cargos importantes na sociedade. Se equipararam ao homem porque Deus não fez a mulher submissa ao homem. Entenda isso. Não há diferença para Deus entre homem e mulher. Amém? Homem e mulher são iguais diante de Deus, mas, por exemplo, a Silvia foi a última que escreveu, então eu vou usar como exemplo. A Silvia ela não deve submissão a ninguém, a não ser aos pais, às autoridades e ao homem que ela escolheu ser submissa. Foi ela quem escolheu. Deus não disse, olha, você vai ser submissa para este homem. Não. Ela escolheu. Ela poderia não casar e não ser submissa a ninguém. Mas a partir do momento que ela escolheu, ela disse, para este Senhor eu serei submissa, a nenhum outro. Que não seja autoridade na minha vida, que aí pode ser homem, mulher, seja o que for. Autoridade é autoridade, a Bíblia diz que não tem autoridade que não seja constituída por Deus, e aquele que resiste à autoridade resiste a Deus. Então o policial feminino é policial, me submeto. A juíza feminina é juíza, eu me submeto. Mas no dia a dia, a mulher escolhe um homem ao qual ela vai ser submissa. Foi ela quem escolheu. Então ela não tem opção no casamento de ser a provedora, de ser a cabeça. Não tem essa opção. Isso é desobediência. Isso custa a minha salvação. Amém? Então são coisas que eu preciso entender. Obediência dói. Dói obedecer uma lei que vem do Senhor lá de 2024 anos atrás. Ou mais que isso até. Mas que é o mesmo Deus hoje, ontem
e será eternamente. Amém? Em nome de Jesus. É isso que eu preciso entender. Uma vida de desobediência, uma vida de pecado. Eu fumo e não tô nem aí. Não tem como você fumar e não tá nem aí. Eu bebo e não tô nem aí. Não tem como você beber e não tô nem aí. Eu não sou casado e transo mesmo. Irmão, desculpa te falar. Você não vai passar nem perto da porta. Você já está condenado. Eu não concordo. Mas quem é que está pedindo para você concordar com alguma coisa? Quem pediu para você concordar? Ninguém. A Bíblia, irmão, ou você se submete à vontade de Deus ou você não se submete. Não tem essa de concordar ou não concordar. Mesmo com todo... Olha o amor de Deus. Deus não poupou o seu filho. Jesus veio e morreu por mim e por você. Mas não vai mudar a regra por amor a você. A regra já está estabelecida. A regra já está aí. Ou eu obedeço, ou eu não faço parte. Ou eu me entrego a isso, ou eu não faço parte. Eu vejo um monte de gente falando aonde que a Bíblia diz que não pode fumar maconha. Pô, irmão, você pode fazer o que você quiser, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Separa a hora que você quiser. Porque se já te dominou, é vício. E é claro que, normalmente o camarada vai falar, eu paro a hora que eu quero. Mas você nunca vê ele parar. Nunca vê ele parar. Então tira a aparência do pecado da tua vida. Às vezes você vai em lugares, e isso aqui não é indireta para ninguém não, tá? Mas você vai em lugares públicos e você encontra vestígios. Quando a gente saía, vou te dar um exemplo melhor. Quando a gente saía para orar pelo bairro, então o apóstolo foi enviado quando estava no outro ministério, né? Foi enviado, vamos abrir uma igreja em Arujá, tá? Então, ia lá, encontrava o prédio, alugava o prédio, começava a pintar, colocar as cadeiras, montar o altar e andar pelo bairro. Andar pelo bairro, e aí a gente encontrava, eu vou falar porque veio na minha cabeça Arujá, tá? A gente encontrava no chão camisinha, milhares de bitucas de cigarro, muito, mas muito cigarro pelas ruas, né? Encontrava aqueles tubinho que o pessoal vende cocaína, vazio. Encontrava garrafa de cerveja, lata de cerveja, mas bastante, pelas ruas da cidade, principalmente pelo bairro, onde a igreja ia ser aberta, para nós entendermos qual é o principado deste lugar, qual é o pecado que nós vamos ter que combater aqui. Você vê que em Éfeso o apóstolo Paulo vai e bate em relação ao sexo. Nem passe pela cabeça de vocês brincar com sexo, que aqui não vai ser permitido. Não passe pela cabeça de vocês tornar esse assunto de qualquer forma agradável aqui dentro. Então a gente já entrava na igreja de Arujá sabendo quais eram os focos de pecado que precisavam ser combatidos. E aí você levava isso para o altar, você levava isso para o discipulado, para os grupos de oração, para a intercessão, para combater o pecado da região. Para isso que existe a igreja. Um grupo que ore. Então você não pode aceitar o seu pecado como algo natural. Ninguém aqui vai morrer sem cometer pecado.
É diferente pecar e ter uma vida de pecado. Sabe o pecado de estimação? Sabe aquilo que você não vive sem? Cuidado. Cuidado para não colocar Jesus em segundo lugar, porque segundo lugar ele jamais será. E para nós encerrarmos a ministração, a terceira situação que evidencia a não salvação é a falsa fé. É uma fé que não transforma, não muda, não causa problema. Não afasta as pessoas de mim porque eu não mudei. Mateus 7, 21 a 23, fala sobre aqueles que praticam a iniquidade e clamam: Senhor, Senhor, mas não entram no reino dos céus. Sabe o que é uma falsa fé? Logo que eu me converti, eu tinha um amigo, né? Hoje ele tem uma igreja em Guarulhos, uma igreja linda, o ministério que ele formou. Nós nos convertemos praticamente juntos. E aí, nós fomos evangelizar um amigo em comum. E foi uma outra pessoa com a gente. E aí nós começamos a falar de Jesus para aquele rapaz. E ele começou a ouvir. Aí o terceiro elemento que estava com a gente, se eu não me engano era Rogério o nome dele, ele falou assim pro rapaz: por que você não quer ir para a igreja? Eu já sei. Porque você acha que você vai ter que mudar, né? Olha para mim. Você me conhece há tanto tempo. Eu mudei? Eu mudei alguma coisa? Aí o rapaz que estava ouvindo falou: ó, o Jefferson e o Maurício estão bem diferentes, mas você realmente não mudou nada. Ele falou: então, cara, então vamos lá, não precisa mudar. Como assim? Como assim não precisa mudar? Como assim a tua fé não incomodou as pessoas? Como assim a tua fé não afastou as pessoas de você porque o teu papo agora é chato? Porque você não entra mais nas rodinhas? Porque você não se senta mais à mesa com os escarnecedores? Porque você não participa das fofocas? Porque você não deixa as pessoas falarem mal de você? As coisas mais gostosas que a humanidade tem. Juntar os amigos para falar mal do fulano. Não é? Fazer aquela fofoquinha básica. Aí a pessoa vem para você, você não dá trela. Você se afasta. Já não ouve as mesmas músicas. Até ouve, mas não tem mais o mesmo sentido. As pessoas falam: pô, Jefferson, você era mó roqueirão. Né? O apóstolo era punk, né? Skate punk. Andava todo rasgado na juventude. Muitos campeonatos, vivia em cima do skate, em cima da prancha de surf. Era a minha vida. E as pessoas olham pra mim hoje e falam assim: cara, mas aquele cara morreu. Não tem mais a mínima... Não tem uma vírgula daquele cara aqui hoje. Então as pessoas têm que olhar pra você e falar que mudou mesmo. Transformou. E de verdade, ou o cara vai se converter por causa do seu testemunho e vai andar com você, ou ele vai se afastar de você. Mas se a sua fé for falsa, ninguém vai se afastar de você. Ninguém vai falar mal de você, ninguém vai te perseguir. Porque na verdade você é igual aos outros. Eu estava aqui preparando as coisas, né? Eu vim para cá, era 5 e alguma coisa da manhã. E eu tava vendo aquele pastor, não sei o que, Salles. E o cara é milionário, né? E você sabe a minha opinião sobre pastor milionário. E ele tem uma igreja muito grande, porque ele tem dinheiro para montar. E aí ele estava fazendo um culto, e isso está nas redes sociais agora. E aí ele parou o culto, olhou para uma moça e ele falou para ela assim: você está atrapalhando o meu culto.
Levanta e sai. Porque ninguém tem direito de atrapalhar o meu culto. Aí teve uma meia dúzia de pessoas que começaram a aplaudir. Só que a imensidão das outras pessoas que estavam ali não concordaram com essa atitude imbecil. E aquela meia dúzia que começou a aplaudir começou a se sentir constrangida. Tipo assim, cara, eu quis puxar o saco do pastor, mas não deu certo. Sabe, uma exposição tão tola. Como é que vai atrapalhar uma multidão de gente? O camarada com o microfone na mão, caixas de som potentes demais. Como é que uma pessoa vai atrapalhar? Ele tem que estar muito na carne para ele parar o culto e expor uma pessoa desse jeito. Misericórdia, que fé falsa. Que fé que não ama, que fé que não tem cuidado. Sabe, às vezes tem mesmo. Eu já preguei em igrejas muito pequenas. Já tive igrejas bem pequenas. Já tive igrejas bem grandes, mas tive igrejas bem pequenas. Igrejas que eu pregava como hoje, por exemplo, aqui na Praia Grande, a gente não usa nem microfone. Então, se alguém começar a conversar no culto aqui, é claro que atrapalha, né? Se alguém der uma ressonada aqui, é claro que vai impactar. Porque vai ser possível eu não ver que a pessoa deu essa desrespeitada, né? Mas centenas, às vezes milhares de pessoas com microfone na mão, caixas de som, eu vou expor uma pessoa? Não, eu tenho alguma coisa pessoal ali, não é possível que isso aconteça. Isso é fé falsa, irmão. Isso é fé falsa. A fé verdadeira é cheia de amor. Mas a fé verdadeira afasta as pessoas de você. A fé verdadeira traz confusões, pequenas confusões dentro de casa. Por causa dos horários, por causa dos compromissos. Mas, apóstolo, eu tenho que ser primeiro submisso ao meu marido. Não. Primeiro a Deus. Lembra que o teu casamento é terceiro lugar. É Deus, corpo e ministério. O primeiro ministério da igreja é a família. O casamento. Mas o casamento vem em terceiro. Primeiro vem Deus e a igreja. Porque sem igreja não tem ministério. Amém? Então eu preciso entender a ordem das coisas para não errar com Deus. O reino vem em primeiro lugar. O que simboliza o reino na terra? A igreja. O meu trabalho com Deus. Então eu vou desagradar. Claro que eu vou desagradar. Então eu preciso ser sábio. Preciso conversar bastante com o meu pastor sobre os meus horários para não ter problemas maiores. Mas aquilo que eu fechar, aquilo que eu combinar, eu não posso furar. Vai acontecer, dei um exemplo, vou fechar o culto dando o exemplo de novo da diaconisa Silvia. Apóstolo, inadiável, está no envio. Fez o certo, buscou o apóstolo, buscou o pastor, falou. Recebeu o envio, está na bênção. O problema, meu irmão, é quando eu, tomo a decisão por mim mesmo, eu sou o meu pastor e nada me faltará, agindo eu na minha vida, quem impedirá? Eu tudo posso em mim que me fortalece e vamos que vamos. Não é assim. Não é assim. Todos nós precisamos de um pastor. Todos nós precisamos estudar. Muito. Muito. E para alcançar a salvação, ser o contrário disso que foi ministrado. Esquece o teu rótulo. A religião adora rotular. Esquece. Continua na religião. Mas conhece a verdade te liberta, tá, irmão?
Continua na religião, não tem problema nenhum. Mas conheça a verdade para ela te libertar. Você não é um adúltero, você foi. Você não é viciado, você foi. Você não é uma prostituta, você foi. Entendeu? O que você fez no teu passado foi lançado no mar do esquecimento. Já era, irmão. Já era. Jesus pagou o preço na cruz por você. Amém. Glória a Deus. É daqui para frente que se anda. É de hoje para frente. É sendo melhor a cada dia, dizendo não ao pecado, mas entendendo que eu vou pecar. E que este pecado não vai me tirar a salvação, porque eu não vou tirar Jesus do trono da minha vida. Eu não vou tirar Jesus do lugar principal da minha vida. Ele vai continuar governando a minha vida. Vai, eu não vou tirar. Sabe, no dia da minha fome, Satanás vai me apresentar. Vai oferecer comida. Ofereceu para Jesus? Os demônios te observam. Por isso nós oramos. Jesus nos ensinou na oração. Não nos deixa cair em tentação. A tentação é diária. É diária. Mas eu resisto à tentação como Jesus resistiu, como homem. Para nos mostrar que nós podemos suportar e resistir como homens. Ser obediente até a cruz, como ele foi. Entendendo as minhas escolhas. Andar com Jesus e não obedecer é negar a Cristo. Por que você não obedece? Porque você se envergonha. Porque você se rebela. Porque você acha que a tua forma é melhor do que a dele. Então você precisa pedir perdão. Começar essa semana prostrado diante dele e falar do Senhor, me perdoa, porque as coisas não são do meu jeito. Sabe, ninguém mandou eu casar, agora eu casei. Tenho que suprir. Tenho que proteger. Eu, mulher, casei, tenho que ser submissa, vou fazer o quê? Fui eu que quis. Deus não me obrigou, casa, vai lá, nasceu, tem que casar. Não, se casou. Agora honra o voto que você fez. Porque senão isso vai acarretar na tua vida muito problema. Muito problema. Porque você carrega com você o testemunho de ser cristão. As pessoas olham para você. As pessoas olham para nós e nos cobram. Não é verdade? Nos cobram muito mais do que cobram o mundo. Nós temos o menor direito de errar, menor direito de pecar. O caminho da salvação, o primeiro, é crer em Jesus Cristo. Confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Entender que a salvação só vem por intermédio de Cristo. Não há nada que você possa fazer, a não ser se libertar do pecado. Colocar ele em primeiro lugar da sua vida. Descer as águas do batismo. Que é selar o teu compromisso eterno com o Senhor. Esse é o caminho da tua salvação. A partir daí, receber os dons. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Suportar, porque todos os dias o inimigo vai tentar me desviar deste caminho, me mostrar que existem caminhos mais prazerosos, que a cerveja dá mais prazer, que o sexo dá mais prazer, que a droga dá mais prazer, que o cigarro te alivia, que o álcool te renova. E tudo isso está em Cristo. Tudo isso está em Cristo.
Então declare hoje. Põe a mão no teu coração e diga: eu declaro Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Declaro que diante dele não há outro, que não há nada na minha vida mais importante do que Jesus. Primeiro Jesus, segundo Jesus, terceiro Jesus, e em quarto eu vejo o que eu coloco. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Não se afeiçoe com o pecado. Não pratique o pecado com prazer. O pecado traz destruição. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em abundância. A escolha é sua. A escolha sempre será sua. A parte de Cristo na salvação, Ele já fez 100%. Agora é com você. Amém? Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoe e te envio para viver uma linda semana. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então fechou. Bom domingo para todos. Amo vocês. Obrigado, pastora Tati, linda. Te amo, amo muitão. Você nem imagina. Me abandonou essa semana. Pensei que você não me amava mais. Mas ainda bem que você voltou. Amém? Elvira, meu amor, te amo. Bruna, meu amor maior. Silvia, te amo, querida. Antonieta Barcelli, meu amor, te amo, amo também. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês, amém? Semana linda, amanhã, 6 da manhã, eu estou aqui. Se você quiser vir comigo, vamos que vamos consagrar o dia ao Senhor. Hoje, já estamos debaixo da bênção, guardados, protegidos, amados pelo Deus Todo-Poderoso. Vive esse domingo. Coloca aí esse sorriso lindo neste rosto lindo que você tem para ornar com o dia lindo que Deus vai te dar. Amém? Ô, filha Silvia, já prepara o meu frango aí, hein? Que hoje eu vou de frango. Tá bom? Fazendo encomenda pela live do culto. Mas tá valendo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. A gente se vê. Beijo, fui. Tchau.